Então, eu sou o Vinícius Escobar e a gente está começando o terceiro episódio da live Papo de Caneca. E tem uma mosquinha aqui, Célia. É bom que tu avise desde o começo que tem uma mosquinha para evitar qualquer tipo de transtorno. Não é isso, Célia? Isso! Sobre a mosca eu não sei nada. Eu tô de banho tomado, cheirosa. Obrigado, eu capricho no perfume, entendeu? Porque numa dessas tu bota a gente em alguma plataforma com odor. Eu já tô preparada. Uma experiência horrível. Olá, eu sou a Célia Trevisan e hoje temos um novo conteúdo, uma nova caneca, um novo convidado. Né? No episódio de hoje a gente vai bater um papo aí com o Vinícius Fornari. Ele é brasileiro, gaúcho, morava em Porto Alegre, talvez a gente não perguntou se ele é de Porto Alegre, né? E que vive na Irlanda há 4 anos, né? Então, inclusive, ele está lá na Irlanda, falando neste momento, né? Ao vivo, só que lá, amiguinhos, é 1h e pouco da manhã. Sim. Então, assim que quando ele chegar na tela, vocês não se surpreendam se ele estiver de pijama ou ou em alguma situação constrangedora. É que, né, é diferente. Bom, mas enfim, Célia, além de descobrir por que ele escolheu a Irlanda dentro de tantas outras opções, vamos tentar entender como é que foi esse processo, né? Como é que ele saiu aqui da capital dos gaúchos, do Porto dos Casais, e partiu rumo à Irlanda. Por que Irlanda? Como foi se adaptar aos costumes, comida, clima? Enfim, você pode acompanhar tudo isso pelo facebook.com/live Papo de Caneca, Célia. Além de ver, rever, ouvir pelo YouTube, Spotify, iTunes, Google Play, Instagram. Só nós estamos na televisão ainda porque a gente não fechou um contrato satisfatório. Agora, se você, amiguinho, tá em casa, bota na TV e daí a gente fica na televisão. Aliás, nós temos pessoas da audiência que assistem na TV, né? Sim. Bom, participem. Coloquem os comentários, críticas, perguntas para o nosso convidado. Digam se vocês assistem a gente na TV, né? E chama o homem. Então, com vocês, o homem da Irlanda, Vinícius, vários Vinícius, Célia. Vinícius, traga sua caneca. Olá, tudo bom? Olá! Que horas são aí exatamente, só pra gente ter uma noção? Agora são 3 minutos depois da 1h da manhã. Então, vamos situar as pessoas. Quem é você, além desse nome sensacional? Quem é você? Muito obrigado. Sou Vinícius Fornari, tenho 32 anos. Vim para a Irlanda no final de 2015. Eu sou de Porto Alegre, gaúcho. Sempre morei em Porto Alegre, nunca morei em nenhum outro lugar. Sou formado em Educação Física. Fui professor por 4 anos. E aí, em algum momento da carreira, eu achei melhor mudar o rumo da minha profissão. Tive um bar por 2 anos em Porto Alegre. Fui muito, muito feliz naquele bar, mas em algum momento também tive que fechar. E aí, eu e minha esposa decidimos vir para a Irlanda para tentar a vida de novo, aí começar do zero em algum lugar diferente. Pois é. Né? Isso também era uma coisa que o Vinícius Fornari comentava na nossa pré-entrevista, né? Da questão das diferenças entre as cidades. Mas nos dá uma localizada, onde é o nome da cidade, onde tu Tá bom, eu moro em Bray, que é uma cidade de 30 mil habitantes ao sul de Dublin. Dublin é a capital. A Irlanda é uma ilha com mais ou menos 5 milhões de habitantes. E Dublin eu acho que tem 1,5 milhão, quase 2 milhões de habitantes. E a minha cidade, se tu comparar Porto Alegre, é tipo de Porto Alegre a Novo Hamburgo. São 30 quilômetros, dá uma meia hora, 40 minutos de trem. E é uma cidade de 30 mil habitantes. Foi uma das primeiras cidades da Irlanda
Então é uma cidade bastante antiga, os prédios são do século XVII, o prédio que eu moro é do século XVII. Mas é tudo muito bem conservado, muito cuidado, tem políticas públicas para cuidar muito bem dos prédios históricos, enfim, tu não pode fazer grandes mudanças, nem por dentro, nem por fora. É uma cidade à beira do mar, então na praia, mas a gente não pode usar muito a praia, entrar na água toda hora, só quando tá muito, muito quente no verão, porque a água mesmo no verão não passa de 12 graus. Célia, é tipo cidreira. A praia aqui no Rio Grande do Sul, né, é assim, sempre beirando o frio, né, assim, né? Não temos água quente por aqui também, né? Mas por que Irlanda? Como é que tu foi parar na Irlanda? E o que tu tá fazendo por aí? Pois é, Célia, a minha ideia e a ideia da minha esposa era sair de Porto Alegre e procurar algum lugar com uma qualidade de vida melhor, um lugar mais tranquilo, uma cidade menor. E a gente procurou uma agência de intercâmbio para começar como estudante, né, aprendendo inglês, enfim, e depois tirar a cidadania italiana e decidir se a gente ficaria ou não naquele lugar. E aí, vários amigos que tinham vindo para Dublin disseram que Dublin era muito parecido com Porto Alegre, que o irlandês era muito receptivo, muito caloroso. Isso realmente eles são muito, muito receptivos. Tem uma política de portas abertas para o imigrante aqui, muito, muito boa. O primeiro-ministro é filho de imigrantes, o primeiro-ministro é filho de um indiano e uma britânica, e então tem um grande suporte do governo para que os imigrantes venham para cá, tenham uma vida confortável, sejam respeitados, enfim. Legal. E é parecido com Porto Alegre? Tu constatou isso? Cara, as temperaturas são parecidas no inverno, tá? Tu não vai ver temperatura com... Não vai fazer menos de 2, 3 graus aqui no inverno. Quando tem uma tempestade, alguma coisa assim, que vem algo muito forte aí, pode nevar, mas vai nevar uma vez por ano e olhe lá. E o verão é um pouco mais ameno que o verão de Porto Alegre aqui, vai fazer 22, 23 graus num verão muito, muito intenso. Em 2018 aqui, teve o verão mais intenso nos últimos 40 anos. Fez 30 graus. Eu trabalhava nesse restaurante já, e tinha cliente desmaiando aqui durante as refeições, porque era muito, muito quente para eles. Eles não conseguiam lidar com o calor. Mas fora isso, o verão daqui é bem ameno, é bem tranquilo. Bom, tirando isso, então não tem nada a ver com Porto Alegre. Não tem absolutamente nada a ver. Eles são muito receptivos, eles são bem parecidos com o brasileiro nesse ponto. E tu pensou, além da Irlanda, chegou a pensar em outro lugar? Ou Irlanda foi a única opção? Desculpa, a gente pensou em Austrália, mas aí ia ser muito longe o deslocamento, porque a ideia é sempre ir para o Brasil uma vez por ano, pelo menos. A gente tinha pensado em Alemanha, enfim, mas o idioma ia ser uma grande barreira no início. Então, quando nessa agência de intercâmbio, eles nos apresentaram uma cidade com 30 mil habitantes na beira do mar, que o inglês era a língua mãe, a gente se jogou na hora. Tu falou de visitar o Brasil, né? E como é que é, de fato, tá aí há 4 anos, quase 5, né? Longe da família, amigos, como vocês mantêm algum tipo de contato? É possível manter algum tipo de contato? Como que funciona? Cara, hoje com WhatsApp e FaceTime, ligação por câmera é muito, muito mais fácil. Os meus pais já têm mais de 70 anos, então eu tive que ensinar eles a
usar o WhatsApp, a brincar com câmera, enfim. Ainda é um pouco difícil para eles, mas uma vez que a ligação começa e que a gente consegue se ouvir, pelo menos no telefone, um vai guiando o outro e a gente consegue chegar numa ligação de vídeo, assim, com bastante facilidade. Mas a ida ao Brasil não tem tanta frequência porque geralmente leva 20, 22 horas, né? Tem voos diretos hoje de Porto Alegre a Lisboa, que levam 15, 16 horas, eu acho, talvez um pouco menos, não tenho certeza, que ajudam bastante. Então, daqui de Dublin eu posso pegar um avião e ir para Lisboa, e de Lisboa eu faço Porto Alegre. Então, tudo junto deve dar umas 19 horas, que ajuda bastante. Sim. Mas eu também não posso largar o restaurante mais de, sei lá, uma vez por ano por um tempo longo, assim, sei lá. Eu adoraria ir para o Brasil 2 vezes por ano por um mês, cada uma dessas vezes, mas hoje não dá. Então a gente opta por ir uma vez por ano e aí fica um mês. Eu ainda não consegui todos os anos. A minha esposa já foi 3 vezes, eu só fui uma. Pois é, a gente já fizemos 2 perguntas provocativas para nossa audiência, né? Se já pensaram em viver em outro país, né? E se conhece a Irlanda. Então, não sei se alguém respondeu, Helena. Alguém falou com a gente, Helena? As pessoas estão falando com a gente? Oh, Carlos Henrique, a Guinness é boa mesmo ou é mito? Deve estar falando da cerveja. É muito boa. Eles têm... A Guinness aqui tem todo um ritual para ser servida e é a cerveja mais vendida, sem sombra de dúvida. É melhor que a Polar? Então nós vamos fazer um pacto aqui de sangue, tá? Porque essa pergunta, Vini, é encomendada do Luiz, tá? Sim. Porque ele gosta de cerveja, do meu namorado, que ele gosta de uma cerveja mais escura, mais pesada e coisa e tal. Tanto é que ele encomendou a pergunta pro Carluxo, né? Aí, a próxima vez que tu vier a Porto Alegre, tu vai dar um jeito de trazer uma garrafinha. Já tem muamba no programa. Eu nunca me favoreci dos convidados assim, sério. Eu não tô entendendo isso. Tem uns latões de Guinness aqui, tipo latão de Polar. Pois é, a Guinness é melhor que a Polar. Tranquilamente. Vai, ali. E as comidas do restaurante, como é que são? Tem um prato típico que é que o irlandês é famoso por comer o que, assim? Tem 2 pratos famoso típicos. Por beber, aqui, né? Sim! Tem 2 pratos típicos. Um deles é feito com Guinness, chama Beef Stew Guinness. É tipo um ensopado de carne bovina, com vegetais e tal, e um molho bem grosso, feito com Guinness e o caldo mesmo da carne e dos vegetais. E eles servem isso com uma massa folhada, tipo uma massa folhada em cima, assim. É bem, bem bom. Interessante. E eles gostam muito de carne assada, mas não tipo churrasco. Eles pegam uma peça grande de carne, tipo 2 vezes um vazio, assim, tipo uns 3, 4 quilos, assam no forno, eles cortam em pedaços bem fininhos, e aí servem com purê de batata, vegetais no vapor, assim, e um molho, provavelmente o mesmo molho que eles usam para fazer esse Beef Stew Guinness, eles usam para fazer é tipo um molho madeira, eles chamam de gravy, é o molho feito do caldo da carne assada. A culinária deles é bem simples, é baseada muito em batata. Como é que eu vou dizer? O quanto a gente come arroz no Brasil é o quanto eles comem batata aqui. Então, absolutamente todos os pratos deles têm batata cozida, purê de batata ou batata frita. Absolutamente tudo. Se for no restaurante pedir um hambúrguer, tem batata frita. Se tu pedir um curry, vai ter arroz e batata frita. Se tu pedir um sanduíche, vai ser servido com batata frita. Absolutamente tudo. Eles adoram batata frita aqui.
Falando nisso, dessa questão da culinária, de costumes, desde que tu chegou aí, tu passou por alguma situação complicada, tensa, engraçada, constrangedora, quem sabe, dentro dessa adaptação, né, à cultura? Algumas boas, de errar a palavra em inglês e ser uma palavra completamente diferente. Isso é o mínimo, eu faço até hoje. Tem gente que faz em português isso, imagina. Exatamente. Cometer gafes, gafes faz diariamente, porque eles não são muito favoráveis a tocar. O brasileiro toca muito, o brasileiro aperta a mão, abraça, toca no ombro, ou para falar contigo, dá tipo um tapinha, assim. E tu nem era disso aqui no Brasil, né? Não, quase nada, Eles não gostam. Uma amiga nossa foi pro Brasil com o namorado é irlandês, e eu acho que ela é mineira, alguma coisa assim, e aí eles passaram um mês no Brasil, e quando eles voltaram a gente saiu pra jantar, e ele falou que ele teve um ataque de pânico, porque a família não parava de tocar nele pra conversar com ele. E ele E ele falou que em algum momento, num almoço de domingo, ele teve que sair da casa, ir pra rua um pouco, sentar no cordão da calçada e respirar, porque ele tava assustado, ele tava... Não, imagina a situação mesmo, tu não tá acostumado e pessoas estranhas te tocando, assim, pra nós passa por uma normalidade, né? Mas deve ser complicado mesmo. Talvez aqui no sul não seja tanto, né? Mas se a pessoa for subindo, o contato físico talvez vá aumentando, né? Aqui no sul a gente não tem essa relação tanto, assim, de se tocar, né? Temos culturas aqui no Brasil que se tocam mais. Frio, né? Um pouco também, mas ele ia estranhar igual, óbvio. Sim. Talvez não fosse tão chocante. Né, Célia? Temos participação da audiência? A música típica da Irlanda é linda. Poderia cantar um pouquinho para nós, Vinícius? A música típica deles, eles nem cantam em inglês, eles vão cantar em irlandês. Uma coisa muito, muito importante. Todas as placas, seja de trânsito, placa de informação, sei lá, no restaurante ou em supermercado, absolutamente tudo é escrito em inglês e em gaélico, que é tipo o idioma que eles usam no... Não é no Game of Thrones, é no Senhor dos Anéis. Sabe quando a língua dos elfos... não vou saber falar. Mas enfim, Célia, tu não tem essa experiência? Não, de falar a língua dos elfos eu não falo. Soa bem parecido com isso, assim. E a música irlandesa é muito baseada em violino, gaita de fole, percussão, bastante violão com corda, sem aquele negocinho de plástico que eles usam, sabe? Tudo muito à mão, assim. Como é que é o nome o negocinho de plástico que os caras usam pra tocar o violão? Palheta, é isso aí. Pra tu ver que eu sou bastante ligado em instrumentos musicais. A gente percebeu. A gente percebeu. Mas os irlandeses também têm famosas bandas de rock, né? Sim. A mais famosa eu acho que é o U2, mas tem uma produção bem interessante, assim, de música, The Cranberries é tão famoso, é tão grande aqui quanto o U2. A Enya, que foi famosa no Brasil, acho que no final dos anos 90, início dos anos 2000. Ela é muito famosa aqui, mas ela é mais famosa no Japão do que aqui. No Japão? Ela não... Ela mora aqui perto de Bray, ela mora uns 15 quilômetros de Bray, num castelo. Lindíssima a casa dela. Falando nisso, uma curiosidade, o que chega do Brasil aí em termos de cultura, ou é só futebol?
Cara, nem o futebol chega mais, assim, o que tem... Sério? O que é... Triste, né? Música, nada? A final da Champions League foi domingo, então teve muita reação aqui com a perda, com o Paris Saint-Germain perdendo, enfim, com o Neymar chorando, enfim. Tá, mas como tinha outro brasileiro no time que ganhou, que eu não sei qual time que ganhou, acho que era o Bayern. Eu também não sei. O Bayern ganhou. Eu não sei qual brasileiro que tem. Eu acho que é o Felipe Coutinho, que eu vi uma foto, mas teve bastante repercussão porque tinha brasileiro também. Eles gostam muito do futebol inglês, então os brasileiros são bastante cultuados no futebol, porque tem bastante brasileiro no Liverpool, tem no Chelsea, tem bastante brasileiro jogando na Inglaterra. Eles torcem só para time inglês aqui. Sério, não chega nada, que triste. Cara, chega... Antes não chegar nada do que chegar coisa ruim. É verdade, não tem a menor dúvida. Deixa assim, não espalha muita coisa. Mas não é que vai lá que chega alguma coisa de música, cultura, cinema, né? Sei lá, um Central do Brasil, quem sabe? Podia, né? Tem o catálogo da Netflix irlandês, o servidor irlandês aqui tem bastante coisa brasileira. Já é uma coisa. Muito mais porque tem bastante brasileiro aqui, tem bastante coisa com legenda em português também, chega bastante. Interessante isso. Stand-ups de comediantes brasileiros vêm bastante para cá. Originais Netflix e séries brasileiras também vêm bastante. Perfeito. Temos perguntas da nossa audiência? Nossa audiência participando ativamente. Olha só. Carla, não conheço a Irlanda, mas está na minha lista. Realmente. A Irlanda, na verdade, poucas pessoas conhecem a gente. Eu fiz uma mini enquete hoje, várias pessoas não conhecem a Irlanda, mas gostariam. Flávio, a pandemia chegou na Irlanda... Só o Caetano Veloso não chegou na Irlanda. A pandemia deve ter chegado. Como é que tá a pandemia aí? A pandemia chegou aqui em março. Então, dia 15 de março, que foi um domingo, o primeiro-ministro fez um pronunciamento mandando todos os restaurantes, todas as lojas, tudo que não era essencial fechar. Então, o país inteiro fechou dia 15 de março, só supermercados e farmácias foram autorizados a abrir, só serviço essencial. Por exemplo, pet shop abriria porque vende ração para os pets, enfim, mas não podia ter atendimento no local. Só provavelmente hospital, com emergência, enfim. E aí de 15 de março até metade de abril, mais ou menos um mês, por um mês o país ficou fechado e aí o primeiro-ministro começou a abrir o país em fases e cada fase durava 3 semanas. Então eles abriram primeiro, eles liberaram a abertura primeiro de supermercados menores, tipo supermercadozinhos de bairro, enfim. Quem trabalha outdoor, às vezes vai ser difícil para mim falar as expressões em português, porque tem muitas expressões que não tem uma tradução literal, assim. Mas quem trabalha em área aberta, como jardineiro, enfim, poderia trabalhar também. Os restaurantes e cafés estariam na fase número 3, que começou dia 29 de junho. Então a gente aqui no restaurante reabriu dia 29 de junho só. E os pubs deveriam abrir dia 10 de agosto. Mas como os casos, depois da abertura do país, deram uma subida novamente, os pubs ainda não abriram. Isso é muito, muito sério aqui, porque o pub é uma diversão... O pub é uma questão cultural. O modo do irlandês se divertir é juntar os amigos, ir pro pub
no início da tarde, no final da tarde, e sai só quando o pub fecha lá por 2, 3 da manhã. Então o país está meio sem saber o que fazer, assim, eles não têm muita atividade para fazer. Mas o tempo ajudou. Tu manda o link do Papo de Caneca pro pessoal assistir. Na quarta-feira eles já vão ter programação, pelo menos. Vou mandar e aí eu faço uma legendazinha. Isso, faz uma legendinha. Deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso. Bom, a questão da pandemia, obviamente, não foi muito diferente nos outros lugares. Mas vocês aí longe da família, dos amigos, e tu trabalhando numa área que foi bem mais afetada do que as outras, né, pela pandemia, vocês chegaram, nesse momento, pensar em voltar para o Brasil? A gente pensou no início. Antes do país ser fechado, a gente pensou, tá, se o pior acontecer, a gente compra a passagem, vai para o Brasil e fica com a família, porque se não tiver muito o que fazer, a gente vai ficar com a família. Sim. Mas a gente acabou desistindo porque a minha esposa trabalha, ela é minder, então ela cuida de crianças, e a família com a qual ela trabalha, ela cuida de 3 crianças, e os chefes dela, o casal, são médicos. E eles estavam trabalhando não na linha de frente contra o coronavírus, mas eles trabalham com pesquisa e são médicos gerais. Então eles trabalham na clínica e junto com a clínica eles estavam trabalhando com pesquisa para contribuir para a vacina, enfim. E então ela não parou de trabalhar, ela seguiu trabalhando. Então, como ela seguiu trabalhando, que ela estava ajudando, enfim, e eu fiquei em casa por mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses. A gente não tinha como voltar ao Brasil, né? Sim, mas e foi o único momento? Antes não, foi. da pandemia? Antes não, porque estava mais tranquilo aqui, os casos tava tendo 100, 120, 150 casos por dia. Teve um dia que tiveram muitos testes e tinham resultados de testes atrasados de muitas semanas. Então teve um dia que o pico deu praticamente 1.000 casos num dia só. Sim, porque foi cumulativo. Que para um país de 5 milhões de habitantes é assustador, né? Sim, claro. Mas depois disso os casos seguiram 150, 200. Mas o primeiro-ministro fechou o país. A decisão que ele tomou não teve muito apoio do partido dele ou do Senado, enfim. Ele pegou a bola para ele e falou: vou resolver, eu vou fechar o país porque é isso que tem que fazer, e quem não quiser me acompanhar, a porta é ali. E ele fez certo. No momento que ele fechou o país, os casos começaram a diminuir, e se ele fechasse o país mais tarde, talvez não ia dar tempo de controlar a curva e fazer a curva se achatar, enfim. E, consequentemente, a economia ia sofrer bastante, né? Porque ele só conseguiu abrir restaurantes, cafés e lojas porque ele fechou o país cedo. Então, a decisão foi bem assertiva nesse ponto. Célia, antes de que tu faça uma pergunta, vamos só fazer uma quebra de protocolo, só porque é interessante. A gente, antes de entrar no ar, o Vinícius estava nos mostrando que ele está do lado do mar, né? Sim. A gente podia mostrar para nossa audiência rapidamente como que é a paisagem. A paisagem, quebrando o protocolo, claro. Deixa eu ver se vai dar para ver, né? Tenta nos narrar o que a gente deveria estar enxergando. Tá, aqueles tem como se fosse uma cerca ali. Aquela cerca tá ali desde os anos 20 ou 30. De 5 em 5 anos ou de 8 em 8 anos eles pintam e dão uma reformada naquela cerca ali. Mas aquilo ali é para dividir a beira do mar, a areia, do calçadão. Então, assim fica menor. Quando tu passa por aquela cerca ali, tem entradas bem organizadas. Quando tu passa aquela cerca, tu tá na areia, e aí se tu andar mais uns 20 metros, tu tá no mar. Então aquilo que a gente não tá enxergando é a água. Exatamente. Quando fica escuro, quando fica preto,
já é o mar. Durante o dia, a vista aí deve ser bem interessante, né? Durante o dia, a vista é um fenômeno. O que a gente vê, o que a gente estaria vendo, assim, o mar? Tem ilhas ou é um mar aberto? Cara, é um mar aberto, mas o mar daqui é extremamente calmo, é como se fosse uma lagoa. Tu não vai ver as ondas que tu vê no mar do litoral gaúcho, assim. Cidreira, tu não vai ver aquelas ondas, tu vai ver um mar muito calminho, como se fosse uma lagoa. Quando tem, por exemplo, bandeira amarela no Rio Grande do Sul, onde todo mundo entra na água e vai se banhar e vai se divertir, aqui é praticamente bandeira preta. Ninguém entra na água. E aí quando tem tempestade... Frio, né? Desculpa, o frio, Não. Tu perguntou do frio. A água não passa de 12 graus nem no verão. Então, e as pessoas se arriscam mesmo em algum momento? Cara, eles entram na água mesmo no inverno. Tem grupos de pessoas que acordam às 5h30 da manhã para vir pro mar, nadar por uma meia hora, se vestem e vão trabalhar. Sensacional. É meio cultural, assim. E no dia 1º do ano, ao meio-dia, tem um ritual de entrada no mar. Então, sei lá, metade da cidade vem pra cá, bota roupa de banho, entra no mar, se molha um pouco. E é inverno. 1º do ano aqui, sim, vai fazer de 0 a 2 graus fácil. Nossa. E venta muito. Porque como é uma ilha, venta muito. Então, quando chove, ninguém perde tempo saindo na rua de guarda-chuva. Tu vai te molhar de qualquer maneira. Se a chuva vem de lado. O guarda-chuva só vai atrapalhar. É perda de tempo, guarda-chuva. Sensacional. Desculpa esses meus movimentos aqui que eu tô vendo que eu quase dei uma cabeçada na câmera agora. Eu vou tentar. Não, tá sensacional. A audiência deve ter gostado da nossa quebra de protocolos. Célia, pergunte. Não, assim, dessa experiência, né, de pegar mochila e sair a campo, né? A primeira coisa, assim, eu fico curiosa até, como mãe, né, assim, tua mãe não te grudou com grampeador na parede? Eu acho que como é que foi essa coisa dos teus pais, inclusive, feliz. Porque eles têm mais idade, assim, né? Como é que foi dessa... E não é ali, né? Tu não ia morar em Novo Hamburgo, né? Sim, Canoas, tu tava indo um pouco mais longe, né? Eu já não moro com os meus pais. Eu já não moro com meus pais desde 2008, 2009, talvez. Quando eu entrei para a faculdade, eu queria trabalhar, então eu achei um trabalho. Encontrei um amigo que também queria sair da casa dos pais dele, a gente foi morar junto. Mas quando eu falei que ia morar na Irlanda, eu acho que eles não acreditaram muito, assim, que a gente ia sair do país. Que pai que acredita que o filho, quando o filho fala, pai, mãe, fiz uma mochila, tô com um pacote comprado e passagem bucada para pegar minhas coisinhas e ir pra Irlanda e passar um tempo lá. Eu acho que ninguém bota muita fé. Mas eles me apoiaram, foi bem legal. Isso é legal. Tem alguma coisa nesse processo aí do qual tu te arrependa? Ou faria diferente? Eu acho que eu viria, se eu pudesse fazer de novo, acho que eu viria para a Irlanda com as coisas um pouco mais organizadas, com a vida mais organizada no momento de chegar aqui. A gente veio para cá como estudante, então tinha a gente estabeleceu 1 ano de meta para trabalhar, estudar, ter dinheiro suficiente para ir para a Itália, tirar a cidadania italiana, né? Para poder ficar aqui tranquilamente, sem precisar pagar faculdade ou curso de inglês. Eu acho que eu tentaria tirar a cidadania antes, para chegar aqui mais tranquilo e só se preocupar com procurar um imóvel para morar e emprego. Porque guardar dinheiro trabalhando meio período
e ainda organizar documentação e coisas em Porto Alegre, assim, à distância, foi bem difícil. A pressão foi grande no final, principalmente quando tinha que mandar a documentação do Brasil para cá, para ir para a Itália. Eu lembro que eu ia para a Itália numa terça-feira, as certidões todas que eu juntei, coloquei certificado, enfim, chegaram aqui segunda-feira de manhã. Nossa. Tensão total. Tu falou nisso. Diga. Não. Desculpa, te interrompi. Lá. Não, tô interrompendo as pessoas, sério, que péssimo hábito. Mas é que Problema de time. É que quando eu divulguei o programa, o tema, várias pessoas me comentaram e perguntaram, mas uma delas comentou a questão da cidadania, né? Sim. E eu disse que a gente comentaria. Então, tu recomenda que a pessoa, se puder, ir já com a cidadania encaminhada, o trabalho fica mais fácil, é isso? Vai ser muito mais fácil. Eu sei que no Brasil, para tu tirar a cidadania, demora bastante, por mais que tu tenha o auxílio do consulado. Acho que o processo demora aí uns 10 anos. Talvez tenha mudado, talvez seja um pouco mais rápido hoje, mas 4 anos atrás era bem demorado. Talvez por isso que as pessoas não esperem, né? Elas vão. Célia, leia. Eu tô... O Flávio interessado. Que tipos de empregos há para estrangeiros? Cara, que isso, Flávio? Tem bastante. A gente diz aqui que o país, a base da economia do país são os estrangeiros. Então, brasileiro, polonês, indiano, croata, que mais? Tem bastante inglês aqui também. O pessoal vem para cá, muito do leste também, vem para cá para fazer a vida ou juntar dinheiro, construir uma casa no seu país, na sua cidade natal e voltar para lá depois com um dinheirinho guardado. Muito em indústria de hospitalidade, então restaurante, bar, café, pub, TI, tem muito emprego para TI aqui. As empresas de TI não pagam imposto, então todas as sedes das maiores empresas são na Irlanda. Boa parte das empresas primeiro tinham sede na Inglaterra, mas no momento que a Inglaterra pediu para sair da União Europeia, as empresas já começaram a mudar suas sedes para a Irlanda. Desculpa, eu olhei pro lado que passou gente aqui caminhando na beira do mar, eu me assustei. Que sorte, né? Pessoas, pelo menos, né? Passaram 3 vultos aqui, eu me apavorei. Enfim, as empresas de TI não pagam imposto aqui, então eles vão construir um prédio só para eles, extremamente tecnológico, enfim, para que eles tenham o seu quartel-general aqui. Perfeito. Deixa eu fazer a pergunta que o Flávio quer fazer. O Flávio não fez a pergunta. Tem espaço para professor de português aí na Irlanda? É isso, Flávio, que eu queria saber, Flávio. Assume, Flávio. Eu acho que tem bastante espaço para professor de português, porque tem muito brasileiro aqui. E o irlandês gosta muito de brasileira, né? Ele acha a brasileira linda, maravilhosa, que é verdade. O emprego é meu. Olha aí. Viu, Flávio? Tu perdeu pra Célia. Professora de português tem mais chance. A gente tem 3 amigas que são casadas com irlandês e eles estão todos aprendendo português. 2 deles fazem aula de português em Dublin, então agora não mais, porque todas as aulas e cursos foram cancelados, enfim, por causa da pandemia. Sim. Mas anteriormente eles estavam fazendo aula de inglês em Dublin, dedicadíssimos. Viu, Flávio? Amanhã já perde uma licença, compra passagem e vai para Dublin. Tentar a sorte, por que não? Célia, é bom que a gente situe, não sei se a audiência sabe, pela audiência eu imagino que não,
que neste momento, Vinícius, talvez seja interessante de saber, neste momento nós estamos disputando a audiência com o futebol. Olha só! Final do Gauchão, Vinícius. Final do Gauchão. Grêmio e Caxias. Eu sei que agora tá falando só em Liverpool, mas é que, né, ainda temos o Gauchão. Aliás, eu não sei qual é teu time, mas o Vinícius, eu sei que o Escobar é colorado. Né? E daí eu falando com a minha filha, que é colorada também, eu digo, que coisa, né? Esse time tem que parar de jogar na quarta-feira. Aí ela assim, o Inter já parou. Tipo assim, já fez a parte. A nossa contribuição a gente já deu. Que bom que eu sou gremista e eu não tinha a menor ideia que eu já tinha o Gauchão. Tu e a nossa audiência. Eu só sei, eu sou gremista também. Eu só sei porque tá concorrendo com a nossa audiência, entendeu? A nossa audiência não caiu, a nossa audiência não quer ver o futebol. Então vamos seguir. Temos mais perguntas? A nossa audiência. Não, acho que dentro desse dos arrependimentos, né? Eu pergunto assim, qual é a. O Flávio tá muito interessado, Flávio. As aulas já voltaram aí? Eu entendi aulas, que não, né? Numa cidade aqui perto, numa cidade a uns 15 quilômetros daqui, começaram hoje. Mas no resto do país vão começar dia 31. Que eu acho que é segunda-feira. Começa no dia 31 de agosto. Agora de agosto. Tem uma discussão muito, muito grande ao redor disso, porque eles sabem que os casos vão aumentar, eles sabem que vai ter um pico novamente com as aulas reiniciando, mas eles entendem que não tem o que fazer, as aulas têm que recomeçar, porque a educação não pode ficar atrasada mais 6 meses, e o ano letivo começa em setembro. Então vocês vão, na verdade, vocês não fecharam, aí não fechou o ano 2019, digamos assim. Não, aqui ao invés do vestibular, eles têm uma prova feita pela escola, que vai dar os pontos necessários para eles para poder escolher as suas universidades. Então, essas provas não foram feitas porque as provas seriam durante a pandemia, então foi tudo cancelado. Sim. Então, o governo ainda não sabe como eles vão fazer para os estudantes poderem ter acesso à universidade. Eles acham que eles vão fazer uma média entre as notas deles durante o ano, enfim, eles ainda não sabem. Mas a grande discussão é se eles reiniciam as aulas na segunda-feira, mesmo sabendo que os casos vão aumentar e que as crianças são transmissores do vírus, mas todo mundo concorda que não tem o que fazer. Eles vão começar com todos os níveis. Absolutamente todos os níveis, mas eles vão tentar instituir... vida louca. Escalas. Eles vão tentar instituir escalas para intervalos, escalas para entrada e saída, porque são 1 milhão de estudantes no total, porque isso também envolve as famílias, o pai, a mãe que vai ter que levar eles para a escola, enfim. Isso envolve mais ou menos 1 milhão de pessoas a mais circulando nas ruas, então eles sabem que a partir de segunda-feira o bicho vai pegar, mas a educação, eles não querem colocar a educação em segundo plano. Eles vão tomar as medidas necessárias para que a curva siga achatada, mas eu acho que nas primeiras 2 semanas vai dar um pico bem alto de casos. Pois é, até se a ideia é evoluir e continuar avançando, eles estão na 3ª fase, provavelmente vão para a 4ª, não tem como não abrir, né, as escolas, né? É difícil pensar em abrir, já que a Irlanda está abrindo já, caminhando para a abertura, é difícil não pensar na abertura das escolas mesmo. Não tem como. Por mais que tu não tenha como controlar as crianças ou fazer as crianças menores entenderem o que está acontecendo, tu tem como conscientizar os pais e tu tem como fazer escalas diferentes de aulas, de intervalos e de entrada e saída, né? Então, sei lá, a turma B vai entrar 15 minutos mais tarde e a turma C
vai entrar 15 minutos mais cedo para que não tenha um volume grande de estudantes circulando ao mesmo tempo. É complicado. Bem, Betinha, oi Betinha. Com certeza jogo ruim, o papo vem mais bacana. Parabéns, Célia e Vinícius. Tá falando do Grêmio Caxias? Vamos ver, o que vai dar isso? Gostei da legenda 1 e 2. Não temos resultado? A audiência quer compartilhar com a gente? Já temos resultado do jogo? Não sei em quanto tempo tá. Não puxa a audiência pro jogo. Mas a audiência pode fazer as duas coisas. Hoje em dia nós temos 2 telas. Eu duvido que a audiência não esteja assistindo. Olha só, Cris, não deixa eu mentir sozinho. Cris, estou assistindo o jogo também. É isso, a vida é isso, gente. 2 telas. Não existe mais esse negócio de uma tela só. Isso é muito anos 90, Célia. Agora 2 telas. Vinícius, assim, né? A minha pergunta foi se tu te arrependia de alguma coisa, se faria alguma coisa diferente, coisa e tal. 1-0 pro Grêmio, disse tua irmã. O time tá ganhando. Teve alguma coisa que te surpreendeu? Assim, em relação ao mundo, em relação a ti mesmo? Teve alguma coisa que tu disse... Uau! A evolução... Bom, a evolução pessoal e comportamental é gritante. Bom, também porque eu fui ficando mais velho, enfim, mas as experiências aqui te mudam completamente. O que me chocou no início foi que, mesmo numa cidade de 30 mil habitantes, a infraestrutura e a limpeza da cidade aqui é impressionante. O sistema de transporte público funciona muito bem. Então, o irlandês diz que não funciona, o irlandês diz que o ônibus atrasa e tal, mas se tu comparando com o que eu conheço do transporte público brasileiro, que tu vai esperar pelo ônibus aí 15, 20, 30 minutos, talvez o ônibus nem venha, quando o ônibus vem vai vir muito lotado, enfim... aqui toda parada de ônibus tem uma tela, um letreirinho, e ele vai te dizendo quanto tempo falta para o ônibus passar, se o ônibus está chegando ou não, se o ônibus foi cancelado, enfim. E, sei lá, se diz 2 minutos ali, em 2 minutos o ônibus vai chegar. Legal. Trem também. Diz que o trem, sei lá, se o trem está previsto para daqui a 5 minutos, o trem geralmente chega 1 minuto antes. Tem mais ou menos isso, assim. Eu me choquei um pouco com a infraestrutura de uma cidade muito pequena ter uma infraestrutura maior do que a cidade de onde eu venho, que tem 1,5 milhão de habitantes. Porto Alegre deve ter mais hoje de 1,5 milhão. 1,5. A gente trabalha com esse número. Vamos jogar 1,5. Isso me chocou bastante no início, assim. E a segurança. Eu saio do restaurante... Bom, hoje eu vou sair daqui umas 2 e pouco, vou fechar o restaurante, vou ligar o alarme e vou ir caminhando para casa. Às 2 da manhã, sem problema nenhum. A segurança te traz uma qualidade de vida muito maior, tu não anda assustado, tu não anda apavorado, sim, olhando para os lados, enfim. Na verdade, a gente falava da segurança, a gente não precisa ir muito longe, né? O Brasil, na verdade, tem um problema de segurança grave e de sensação de segurança, né? Nós falávamos no programa passado com um argentino, aqui do lado, e ele também falava que em Buenos Aires tu tem, e é verdade, em Buenos Aires tu consegue também caminhar à noite com tranquilidade, né? Mais ou menos o que tu faz aí, aqui em Buenos Aires também é possível. Então, e também assim, ele falava que existe insegurança, aí imagino que também deve ter algum índice de insegurança, mas para quem está acostumado com os níveis do Brasil, a gente acaba sobrevivendo em qualquer lugar, né? Um dia aqui, eu acho que uns 2 anos atrás, tinha uma joalheria em Dublin, e um dos atendentes dessa joalheria era brasileiro. É uma coisa muito importante, que o banco não tem segurança, então não existe segurança no banco.
mas precisa ter segurança em lojas de roupa e lojas de bebida. Absolutamente toda loja que vende bebida aqui, tipo liquor store, assim, tem segurança. Então, nessa joalheria, um dia um irlandês chegou para assaltar a joalheria com um martelo. E o atendente era brasileiro. Eu nem preciso dizer que o brasileiro pegou o martelo do cara. Enfim, ligou pra polícia, enfim. A gente ri, mas tu não vê um assalto à mão armada aqui ou algo assim. O máximo que vai acontecer é furtarem a tua mochila, ou talvez vão, sei lá, talvez tenha alguém batendo carteira no trem quando o trem tá muito cheio, mas também é raro. Não tem. Tu não precisa ter essa preocupação constante de estar atento o tempo todo com o que está acontecendo em volta. Porque, de novo, mesmo que tu não tenha emprego ou que tu não tenha um emprego bom aqui, tu tem acesso a muitos serviços. Então, isso faz com que tu não precisa buscar violência, ou tu não vai chegar numa situação de desespero aqui para recorrer à violência. Perfeito. Parece simples. É isso. Tem alguma última mensagem assim para quem quer ir para Irlanda? Olhando para aquela câmera, por favor, vai lá. O Flávio, por exemplo. Flávio! Não, o Flávio já encaminhou o pedido de licença. Pro Flávio, como é que hoje, assim, tu diria que a pessoa deve proceder para se mudar? Anota, Flávio, anota, vai lá. Bom, primeiro vocês têm que estudar bastante o lugar para o qual vocês querem viajar, ver como é que está a situação de emprego, se tem emprego, tem que dominar o idioma, porque senão vai ser muito difícil no início. Eu não falava muito inglês no início, eu demorei 4 meses para achar emprego. O emprego foi uma alma muito caridosa, porque no momento que ele me deu emprego, eu não estava pronto ainda, mas graças a Deus ele fez isso. Tem que estar... Estamos com uma estabilidade de sinal. Estamos com uma estabilidade ele deu uma congelada, eu pensei que ele tinha feito uma parada dramática. Não, o teu áudio tá ótimo. É só a tua imagem que tá congelada. Congelou aqui pra nós. Mas a gente vai fazer print da tela. A tela tá sensacional. Tu tá ao vivo pro Brasil, numa pose sensacional. Não te preocupa. Se quiser continuar nessa pose, tá te valorizando. Diz que eu voltei já. Não voltou. Vai lá. Tá te valorizando, tá bem. A senhorinha que tá te assistindo na 4K, na sala, deve estar achando sensacional. Vamos lá. A audiência tá subindo. Pode falar, teu áudio tá aí. Não, até o áudio caiu, Célia. Não. Voltou. Voltou? Não. Não. Isso foi um degrau. Quem sabe na volta tu começa falando pra nós da qualidade da internet na Irlanda. Tu não vai me dizer que a Claro não chegou na Irlanda, Célia. Eu não acredito. A gente brigando com a Claro aqui, que o sinal é ruim, que já nos derrubou, e a Claro não chegou na Irlanda. Não tô acreditando. Vamos ver. Não estou acreditando. Voltou? Voltou. Desculpa, pessoal. Porque ele é brasileiro e não desiste nunca. Calma, Flávio, ele vai continuar. Vai lá. Tu parou na parte do idioma. Tá, parei na parte do idioma. Cara, tu tem que ter certeza que tu tem que vir pra cá, porque não é fácil, principalmente em período de festas, final de ano. Eu sinto muita falta. Eu quero ir pro Brasil toda hora para andar de chinelo, bermuda, camiseta, ver meus pais, ver meus amigos. A parte da saudade e da distância é muito complicado, mas também tem outras compensações. É a qualidade de vida,
o teu poder de compra aqui é muito maior, então tu acessa serviços com muita facilidade. Eu como garçom, gerente do restaurante, eu acesso serviços que o dono do restaurante com muito mais acesso a serviços do que eu, sei lá, tenho acesso. Essa frase ficou horrível. Eu vou reformular. Talvez em inglês ela fique melhor. Quer tentar? Não, obrigado. Pessoas com condições salariais muito diferentes podem acessar os mesmos serviços porque o poder de compra é muito maior. Não, a gente entendeu, a audiência entendeu perfeitamente, tranquilo. E é fenomenal viajar. Tem empresas de baixo custo aqui, então tu pode viajar por toda a Europa por valores muito baixos, muito acessível. Tira um final de semana de folga, vai para a Alemanha, espera mais um tempo, tira o final de semana, sei lá, vai para a Croácia, vai para a Itália, enfim. Sim, tu anda 20 quilômetros, tu tá na Europa. A gente anda 20 quilômetros, tá em Viamão. A diferença só aí já é uma grande diferença no turismo, não é verdade? É verdade, Sério, é verdade. A gente talvez tenha que encerrar o programa pelo tempo. Isso. O assunto está ótimo, a gente pode voltar a falar, ficamos aqui horas e horas, mas temos um compromisso. O nosso compromisso era fazer uma live em 30 minutos. Sim. Estamos em 56 minutos agora. A gente nunca a ideia fez era os 30 minutos. Tá? Sim, a gente vende essa ideia desde o primeiro episódio. A gente está no A gente episódio ameaça 13. as pessoas. Eu achei que fosse 45 a 50. Por aí. Isso é o que acontece na prática, mas a gente continua dizendo que vai ser 30. Saquei. Não, eu tenho que fazer uma última Então vamos pergunta. ao brinde? Caneca. Deixa eu fazer uma última pergunta antes da caneca. Pra encerrar. Eu tenho um... Não, juro que não vai ser nada. O horário não permite. Não. A minha fama é péssima. É só porque é a primeira temporada. Enfim, esquece. A ideia de vocês é, em algum momento, voltar? Tem esse projeto? Ou já é, vamos ficar aqui para sempre, ter filhos e é isso? A gente não sabe, né? A gente já pensou em voltar e a gente já pensou em tentar abrir um negócio ou procurar uma fonte de renda em algum país mais parecido com o clima brasileiro, Itália, Portugal, enfim. Toda semana tem uma ideia diferente. Então tá, se tu resolver abrir uma escola de línguas, tiver professor de português, tem eu, tem o Vinícius, tem o Flávio. Então não vamos falar de línguas, Célia, vamos falar língua, porque só tem professor de português. Eu ligo para vocês. Bom, então vamos ao nosso brinde. Um brinde? Ao brinde, Célia, quer começar? Posso. Então, assim, eu tinha um cappuccino que foi... A gente sempre prepara a bebida antes e começa a tomar, e como a live demora mais tempo, tu fica aqui depois só no cheiro. Então eu tinha um cappuccino, a minha canequinha aqui, ó, Hogwarts não estava contratando, por isso ensino trouxas, né? E na verdade, o grande brinde é com a minha camisetinha, que eu tô com uma camisetinha do ET, ó, que é um viajante, né? Eu acho que uma homenagem, um brinde para essas pessoas de coragem que saem do seu conforto, da sua zona de conforto, né? E vai em busca de novas realidades, novas histórias, né? Seja nesta ou noutra dimensão, mas que vai à luta, assim. Eu acho muito corajoso. Parabéns, né? E que bom. Obrigado. Que tem pessoas que saem desbravando um pouco, se não, né? E transformando o nosso planeta numa grande aldeia, na verdade, né? É isso. Eu sempre me choco com os brindes da Célia, porque me passa a sensação de que ela termina o programa e ela fica ensaiando o brinde para a próxima quarta-feira. E eu já não chega, não precisa de tanto tempo assim. Eu já fico feliz só de ter uma caneca nova. A Célia tem uma caneca, tem uma conexão, tem uma frase, tem um poema. Eu trouxe a minha caneca, Célia,
que eu simplesmente trouxe porque eu gosto da caneca. Mas a Célia tem uma história ótima, que ela pensou na história dela e na minha. Então, Célia, se tu quiser contar a minha história, porque eu vou ficar aqui. Eu trouxe a caneca porque eu gosto. O Vinícius Escobar é uma figura, né? Ele tem... E essas... tu tá pegando uma caneca das boas, entendeu? Porque ele já apareceu aqui com uma coisa assim... Aí ele diz... Minha caneca... Isso é uma caneca. Tem chá dentro. É assim que ele faz o brinde. Ele disse, olha, tu vai gostar, um pouco antes de tu entrar até no ar. Ele disse, Célia, tu vai gostar da minha canequinha mais até do que eu. Não sei o quê. Mas eu não tenho o que dizer, eu só peguei ela porque eu peguei ela. Eu digo, não. É tu dizer que os Minions vêm lá do início da história da humanidade e eles sempre atravessam o mundo, viajam, sempre em busca de um vilão que adote eles, né? Para eles trabalharem pro tal do vilão. Então eles transitam por todo o planeta, né? É um viajante, é um viajante. Aí, eu digo, não precisa, claro. Eu digo, mas não precisa nem de me dar autoria. Daí ele não só me dá autoria, como ele não consegue repetir. Célia, não é do meu feitio me apropriar de algo que não é meu. Isso não é meu. Dizer isso, brilhante ideia da Célia. Esse texto não é meu. E, Célia, a gente tá aqui pra isso, aqui, ó. Eu chuto, cabeceia, é isso. A caneca é essa. O meu conteúdo hoje é inovador. Meu conteúdo hoje é um suco. De maçã? De laranja, Célia, é inovador. Então mudou. Vinícius Fornari, qual é a tua caneca? Eu vou parecer muito egocêntrico, mas é uma caneca que eu ganhei. Vou parecer muito egocêntrico, né? Não. Chega mais, o pessoal ver que é uma caneca com a tua foto. Tá, deixa eu tentar botar aqui. Peraí que é difícil dos lados. É muito, porque aqui. É uma caneca com a minha foto. Uma das Quem não tem, né? Da equipe aqui pegou foto de vários de nós, todo mundo, e mandou fazer caneca com sei lá, alguma foto estranha, esquisita nossa aqui. E aí essa caneca que eu guardo no escritório pra tomar refri. Isso é legal. Eu gosto muito de refri de laranja. Eu não sei se eu posso falar a marca aqui. Pode, Fanta, Suquita? Fanta, tipo Fanta, Suquita, Eu gosto muito de Fanta, Suquita. Eu tô bebendo isso aqui. E a caneca tem a tua foto dos dois lados? Não, só o outro lado eu não posso mostrar, porque tem umas escritas... Tem frases... Tem piadas internas. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de hoje. Para você que perdeu uma parte desse episódio, volta no Facebook, no YouTube, no Instagram. Você que quer ter uma experiência diferente, pode nos ouvir pelo Spotify, pelo iTunes, pelo Google Play. E quarta-feira que vem estaremos aqui, Célia, não é mesmo? Muito obrigado, Isso. Vinícius, muito obrigada pela tua disposição, né? O rapaz agora, que horas são aí? 2 horas já? Agora são 2 horas da manhã, sim. Então te cuida, guri, pelo caminho. Pode deixar. Muito obrigada, né? Agradeço, acho que em nome de todos que assistiram hoje. Na próxima quarta, Vinícius, nós vamos ter um outro Vinícius. Eu não sei o que está acontecendo. Isso é uma invasão, assim. Não é combinado. Um só não bastava, foi acidente, né? Mas a gente vai ter aqui o Vinícius Torezan, acho que vocês vão gostar bastante. Então, um beijo. Um beijo, tchau. Tchau. Tchau.